Mas o ponto que ia citar sobre faculdade é que a gente já discutiu muito isso. E eu acho que depende muito da carreira que a pessoa vai seguir. Porque não dá pra ser médico e não fazer faculdade, entendeu? Ah, vou ser médico por conta própria aqui. Deixa eu abrir esse cérebro e aprender. Não dá. Né? Agora, pra outras faculdades, eu acho que já é um negócio mais relativo. Mas no Brasil tem um dado interessante. Que tem um viés nesse dado. Eu vou explicar logo a seguir. Quem faz faculdade ganha, na média, 141% a mais do que quem tem apenas ensino médio. E quem faz pós-graduação ganha 350% a mais do que quem tem apenas o ensino superior. Só que quem vai para a faculdade geralmente já tem mais dinheiro. Sim. Então, o pessoal que tem mais dinheiro continua tendo mais dinheiro ao longo da vida. E, por exemplo, respondendo a pergunta que eu fiz para vocês também, se eu tivesse 18 e não tivesse dinheiro, eu não iria para a faculdade. Eu não tenho dinheiro. Tem que resolver um problema antes. Sim. Agora, eu gostaria de ter tido a maturidade, não sei se eu teria, porque geralmente a gente com 18 tem uma cabeça e com 30 a gente pensa, poxa, que legal seria ter minha cabeça de hoje com 18, né? Mas eu teria levado muito a sério algumas disciplinas escolares. E eu adoro história, por exemplo, mas eu tô falando de português e matemática. Matemática, pelo menos o básico, não é, cara, equação de segundo grau, é porque, pô, a gente investe, a gente vê que é conta de multiplicar, dividir, subtrair e somar. Se eu souber bem frações, cara, pô, o numerador, o denominador, se o denominador aumenta, a relação fica menor, você já tá bem já. E a parte do português não é saber conjugar o verbo ser no pretérito mais que perfeito. Isso daí... É você saber realmente se expressar de forma escrita. Porque em rede social, isso é mega importante hoje em dia. Você escreve muito. E aí, com rede social, eu consegui ter mais alcance. Eu me tornei uma pessoa mais produtiva. Ao invés de dar aula para 30, eu tô dando aula para 10 mil. E isso porque eu consigo escrever bem. Até no final do meu livro, eu boto um esboço do que seria aquela educação que eu gostaria de dar, por exemplo, para Maria Tereza. Pensando fora escola, né? Eu gostaria que ela fosse muito boa em algumas coisas. Primeira delas, né? Teria que ser boa em leitura. Porque é difícil escrever bem sem ler bem. Então a pessoa tem que ser capaz de interpretar texto. E hoje em dia a gente vê que essa habilidade está em falta. Difícil. Vários conflitos acontecem por conta disso. Interpretação errado, de né? texto. Interpretou bem, escrever bem, teria que ser bom em fazer redação e matemática básica. Isso para mim seria o trivial, né? O trivium lá de trás dos antigos, né? Que eles chamam de educação em trivium e quadrivium. O quadrivium seria o quê? Eu acho que é importante ter uma boa oratória, principalmente em rede social. Todos aqui se expressam bem, por isso nós estamos nessa mesa e não gravando um podcast sobre por que não tivemos sucesso na internet, que ninguém veria. Outro ponto é que se você quer construir algo grande, você vai ter pessoas trabalhando junto com você. Então é interessante conseguir entender essas pessoas e também dar uma direção para que todos possam colaborar juntos. Eu citei o Ray Dalio falando que o livro dele é uma bosta, ou Princípios, mas aqui... fazendo um contraponto, ele escreveu um outro livro, que é o Princípios para Entender a Ordem Econômica Mundial em Transformação, alguma coisa assim. E esse é muito bom. Ele é um cara que ele é meio prolixo, ele coloca muita coisa, mas ele tem umas ideias lá muito interessantes. Ele fala, por exemplo, que quem enriquece geralmente são pessoas dotadas de um nível educacional interessante. Ele não fala que isso é faculdade, são pessoas que se educaram, que colaboram em torno de um mesmo objetivo, ou seja, não é uma pessoa fazendo tudo sozinha, geralmente ela arranja mais gente para fazer. E elas conseguem algum tipo de inovação, não necessariamente tecnológica, mas uma inovação em processos, por exemplo, dentro de uma economia onde elas têm a certeza de que elas terão acesso aos resultados do trabalho delas. Ou seja, o lucro realmente será delas, não vai ser algo usurpado por uma outra pessoa. Então, educação é mega importante para isso. Se você conseguir também botar os outros para colaborar em torno do objetivo... Total. Sim. E aí, os últimos 2 pontos, educação financeira, para entender os números da empresa, o que você vai fazer com o seu dinheiro. E o outro é que a pessoa tem que ser boa em vendas também. Você pode ser um excelente orador, mas você pode não ser capaz de convencer os outros, né? De como aquilo que você oferece é importante. E ainda colocaria mais uma competência. A gente tá falando das hard skills aqui, né? Pelo menos para mim, e eu percebo que no meu entorno, quem consegue quebrar esse código também, junto a essas outras competências, é quem consegue dar um salto, que é a capacidade não só de interpretar texto, subtexto, mas a capacidade de interpretar dados. Hoje, se eu não soubesse interpretar os dados, se eu não tivesse essa competência, eu não teria feito o que eu fiz, porque a gente depende muito dos algoritmos. Então, se você não entende essas sutis mudanças nos algoritmos ou para onde que está indo a tendência de um YouTube, de um Instagram, ou até mesmo de vendas, ou se eu for colocar grana numa mídia, por exemplo, se eu não tiver essa competência, né? Dificilmente você vai conseguir crescer também. E vale para vendas a mesma coisa, né? Pô, eu tô vendo
onde eu preciso colocar mais esforço para ter mais resultado. Dá um exemplo prático. Quando eu comecei o Me Poupe, era um blog, não era um canal no YouTube. Porque eu estava na TV e diziam que se eu tivesse um canal no YouTube eu ia ser demitida. Na época eu ainda não queria ser demitida, né? Então eu ficava com medo. Então eu falava, vou fazer um blog que minha cara não aparece, tal, beleza. E eu acompanhando ali dia a dia, né? O crescimento do blog, quantos acessos, etc. Aí eu comecei a trabalhar com SEO, comecei a pesquisar SEO, que palavras-chave, comecei a buscar parcerias. Fiz parceria com o Dinheirama, né? Do Conrado Navarro, tal, blá, blá. Até que eu comecei a fazer o canal no YouTube ali, né? Sozinha e tal. E comecei a fazer cálculos, né? De quanto tempo eu dedicava para ambas as mídias e quanto resultado em número de acessos cada um me trazia. E aí eu comecei a perceber que o mesmo tempo dedicado a ambos, o YouTube me trazia 4, 5 vezes o resultado. Então, me pareceu o correto a fazer, diminuir o tempo que eu estava dedicando a blog, até que em determinado momento eu parei de dedicar 100% do tempo ao blog e deixei isso, quando eu tiver uma equipe, a gente retorna, caso seja necessário, e passei a dedicar 100% do meu tempo àquilo que o dado estava mostrando que fazia mais sentido. Alocação de recursos. Alocação de recursos. Então, para mim, esse também é uma competência fundamental. E aí, só queria trazer uma soft skill, né? Que, ou seja, aquelas competências mais emocionais e tal, que para mim tudo isso que a gente está falando aqui não vai funcionar nada se você não tiver algo que os atletas têm muito, que é de você ser ruim naquilo que você quer ser bom um dia por um tempo. Nunca vou esquecer as pessoas falando, não, mas é porque você tem uma oratória muito boa, tá, lá. Cara, minha oratória era péssima. Eu queria porque queria ser repórter de TV, mas eu era, tipo, estagiária de uma assessoria de imprensa e eu tinha que falar que amava jornalista. E eu chorava todo dia, eu falava, que porra de vida é essa? Enfim. E aí eu queria porque queria ser repórter e apresentadora, descobri que tinha um curso de locutor noticiarista no Senac, fui fazer o tal do curso. Segunda aula, a professora falou, para. Ela falou, é assim. E eu já era repórter da TV Jockey, não entrevistava cavalos. E aí ela falou, para tudo, no meio da sala, assim, cheia. Ela falou, é assim que você fala na TV? Eu falei, é. Ela falou, péssima sua locução. Não consigo escutar uma palavra do que você disse. Péssimo, pode sentar. E ela estava certa? Pra mim, ela tava. E foi graças a isso, falei... Que você melhorou. Você vai calar a tua boca. Aí fiquei sabendo que, tipo, sei lá, 10 anos depois, ela me usava como case pros outros alunos da Natália Arcuri. Minha aluna. Fui eu que moldei. Sempre foi ótima. Então, mas é isso. Você precisa sustentar o quão ruim você é. Porque, de novo... Na minha cabeça, eu era William Bonner. Era só uma questão de processo, era uma questão de tempo e disciplina. Tempo, disciplina, perseverança. Senão não vai rolar. Perfeito. Acho que esse negócio da comunicação é um ponto muito importante também, né? Eu fiz um vídeo há uns meses falando sobre algumas habilidades que podem mudar a vida da pessoa, né? Então, tem a questão do... Porque sempre usam aquele dilema, né? É sorte ou é talento? E acho que tem muito mais coisa além desses dois. A sorte é o que eu deixo por último, na verdade, né? Então vai ter o talento, a pessoa que é talentosa pra caramba, que já nasce com uma habilidade, tipo um jogador, sei lá, por exemplo. Tem cara que é inacreditável, que faz quando é criança já, né? Mas aí um ponto muito importante é a persistência, que você falou aqui em algum momento. No livro Quem Pensa Enriquece, o Napoleão Hill, ele entrevistou acho que 25 mil pessoas, se não me engano. Só cara bem sucedido. Aí ele falou que a maioria só alcançou o sucesso depois de muitas derrotas, né? Aí ele dá um exemplo, ele fala que... Acho que Henry Ford e um outro cara lá que eu não lembro quem que foi. Qual que é o inventor da lâmpada, se não me engano? Thomas Edison. O Thomas Edison. Ele falou, cara, eu entrevistei eles dois. Eu posso te garantir, não teve nenhuma habilidade que eu vi naqueles caras, a não ser a perseverança. Tipo assim, quase que falando, mano, os caras não eram nada. É meio burro, não era estudado, mas o cara, ele botou. Eu vou criar um carro, uma linha de produção e todo mundo vai ter carro um dia. Aí ele fala, mano, o cara não tinha nada, mas ele perseverou por muito tempo, né? Aí, alguns outros pontos, a comunicação, eu acho que é muito importante, né? Eu gosto de pensar, né? Tipo, imagina que você é um recrutador. Claro que vai depender da profissão isso, né? Mas, pô, chega um cara que tem um currículo com 8 páginas, só que você faz uma pergunta...
Aí você chega o outro que tem um currículo de uma página, ou não, eu sou isso, sabe, gente desenrolada? Sim. Você ganha com o desenrolar, Sim. né? Você, mano, você viu que pessoa, nossa, o cara fala bem, a mulher fala bem, né? Extrovertida e tal. Claro que nem todo mundo vai ter essa, mas é uma das habilidades, né? Outra coisa que eu acho que pode ser muito bom é a questão do network. Querendo ou não, você se juntar com pessoas... Aqui eu tenho algumas reservas com relação a isso. Que eu sei que eu acho que o network é muito top, que para quem não sabe, né, é conhecer pessoas. Quanto mais pessoa conhecer, melhor, principalmente pessoas que são especialistas em algo. Só que às vezes eu acho que o pessoal gera meio que uma ilusãozinha, tipo assim, o network é super bom, eu liguei pro Flávio Augusto e fechou um negócio de 50 milhões, tá, cadê o número do Flávio Augusto pro pobre? Né? Então assim, eu acho que você tem que ir indo no seu network de acordo com a sua possibilidade. Começa a andar com gente mais inteligente, começa a andar com gente que tá num propósito melhor, começa a andar com gente que tem uma habilidade específica. Eu posso não conhecer o cara mais famoso do mundo, mas eu tenho um advogado que é especialista em alguma coisa, eu tenho um cara que é professor em algo, eu, por exemplo, como youtuber, eu tenho o número de um monte de cara que mano, me tira uma dúvida, esse bagulho aqui, eu tô falando asneiro ou é isso mesmo, sabe? Então eu tenho uma rede de apoio, né, que o pessoal ia chamar de mastermind, sei lá. Então, eu acho que é muito importante a gente conhecer pessoas. Hoje em dia, infelizmente, cara, você entra mais numa empresa por causa de indicação do que por causa do seu currículo. Então, conhecer gente, eu acho que é importante. E teve outros aqui que eu não lembro quais são. Tipo, tem um que eu falei, por exemplo, beleza. Pô, velho, tem gente que é bonito, é burro pra caramba, mas é bonito, você deu bem na vida, né? Então, eu lembro que eu falei várias coisas que podem fazer alguém se dar muito bem na vida. Mas eu acho que esse da comunicação... Pega o meu exemplo, né? Não falando, mas você mesmo já falou que nós 4 falamos muito bem. Cara, por que deu certo? Porque eu soube fazer um vídeo. Sim. Agora, eu era um economista? Não. Até hoje eu não sei um monte de coisa. Eu vi aqui agora há pouco o Paulo Guedes passeando. Cara, eu não conseguiria conversar com ele. Acho que a única coisa que eu sei é explicar o que é inflação e CDI, né? Eu sou o melhor investidor? Não, também não. Tô longe de ser. Às vezes eu converso com os caras que os caras começam a falar de não, porque o derivativo do mercado futuro eu sei. Cara, perdido. Só que eu sei me comunicar com aquilo que eu sei. Eu posso não saber pra caramba, mas o pouco que eu sei eu me comunico bem. Que inclusive eu acho que esse é um dos segredos do canal ter dado bem, ter dado bom, né? Então assim, você fala bem, você se comunica bem, você consegue desenrolar se você sentar com alguém aqui? Sabe? E eu sei que tem aquele ponto de que tem gente que é mais introvertida. Mas que nem esses dias eu tava no lugar, comecei a trocar duas coisas engraçadas aconteceu. Tava no lugar, comecei a conversar com uma pessoa. Porque você faz o quê? Não, eu trabalho na Cielo. Tá, não, eu tô aqui porque eu vou fazer isso, aquilo. Fiquei conversando 5 minutos. Mas o que você faz exatamente na Cielo? Não, eu sou o CEO. Cara, eu nem sabia, eu tava conversando com o CEO da Cielo. Aí agora eu fui lá pra Porto Alegre. Comecei a trocar ideia lá no elevador, lá, aquele papo rápido. Aí foi ver, era o cara que criou o iBest. Que tava lá, então sabe esse negócio de você? Mano, fala! Né? Você ficar quieto é uma coisa que eu acho muito errada em evento de network. O cara paga 8 pau para ir no evento e não abre a boca. Fica o cara de bunda o tempo todo lá bebendo. Cara, você é burro, velho. Então assiste pelo YouTube de graça, caramba. Né? Então acho que essa parte de você tentar melhorar a sua comunicação, e cada um vai ter um jeito, mas acho que é muito importante, que ela abre muita porta para conhecer gente, para você se expor a sua habilidade, ao seu trabalho, ou o que quer que seja, né? E tem muita gente que, talvez pela falta de um livro, não sabe escrever, não sabe falar, não sabe abrir a boca. Aí entra um pouco aquilo que do mais perto que o diabo. É a pessoa que não tem opinião para nada. Né? Você falou sobre a gente ler coisas diferentes. Às vezes eu me pego nisso. Caramba, mano, eu já li 10 livros seguidos de educação financeira. Não tá na hora de ler outra coisa? Né? Por quê? Porque eu quero ter um conteúdo para falar sobre outra área. Se eu sentar com alguém que é sei lá, seja o Mário Sérgio Cortella aqui, ou o Clóvis Barros lá. Pô, velho, o que eu falaria com ele? Nada, sabe? Tipo, eu não sei nada. Então, acho que isso são formas de a gente desenvolver que tem acesso pela internet, né? Eu, pensando no network, por exemplo... Há um tempo atrás, eu nunca imaginaria estar aqui. Eu nunca imaginaria, caramba, mano, eu tá com Malu, Perini e Natália Arcuri. Não, eu não tenho esse acesso. Talvez a maioria das pessoas que tá em casa nunca vai sentar com vocês. Só que assistir esse podcast de graça, você tá pegando a mesma coisa que eu tô pegando aqui. Entende? Tipo, aqui acabou, eu vou embora. Eu não vou pra casa de vocês pra comer alguma... A não ser que me convide, né? Eu não vou. Então, eu acho que esse negócio do network é interessante, mas essa parte de compartilhar conhecimento...
Cara, talvez eu nunca sente na mesa com o Warren Buffett, mas eu posso ler o livro dele. Que é tipo um intensivão de, caramba, passei 8 horas com o Warren Buffett absorvendo o que ele tem de mais incrível. Posso pegar o livro do Bruno Perini, posso pegar o livro da Natália Arcuri. Então, às vezes a gente não tem acesso a pessoas pessoalmente. Só que às vezes ler um livro tem quase o mesmo efeito e custa muito mais barato. E é mais acessível para quem não tem tanto acesso quanto nós, que hoje eu tô aqui porque eu sou um youtuber. Agora, se eu fosse um Zé Ruela que não tem conhecimento nenhum, que não tem amigo nenhum, que não fala com ninguém, nunca que eu estaria aqui. Mas o assistir esse episódio e ouvir tudo que vocês falam em todo episódio aqui, eu posso. Né? Então, acho que tem um pouco a ver com o interesse também em aprender cada vez mais e sugar conteúdos de pessoas muito inteligentes. Assim a gente vai crescendo e melhorando a parte de ter senso crítico, de poder analisar as coisas. Né? Até dentro do canal de educação financeira. Eu gosto de ver canais que eu não concordo, né? Por exemplo, tem muita gente que fala mal daquele livro Os Axiomas de Zurique. Pô, eu amo aquele livro, porque ele é todo fora da curva. Eu não concordo com um monte de coisa, né? Também porque não entendeu muito bem o livro, por exemplo. Porque não é um livro de educação financeira, né? É um livro de especulação. Então, o autor começa falando que não é para você fazer aquilo com todo o seu patrimônio. Seria uma pequena parte, caso você quisesse especular. Mas eu concordo com você sobre isso. Né? É bom, né? A gente conhecer, ouvir assuntos diferentes. Hoje eu tô tendo esse privilégio porque eu tenho o meu programa Pobre Show, que inclusive vocês já foram lá. Pô, é muito bom, né, cara? Você sentar numa mesa com alguém que é especialista em várias coisas, né? Então, você vai pegando. Só que o mesmo prazer que eu tenho de sentar na mesa, o conhecimento que a gente tá trocando ali é acessível para qualquer pessoa. Sim. Exato. Então, eu acho que eu fugi um pouco do tema aqui, mas só trazer essa reflexão de que o conhecimento, ele tá acessível para todo mundo. Você não precisa ter o baita network do tipo, sou melhor amigo do Flávio Augusto, do Thiago Nigro, Natália Arcuri. Não, mas a internet tá aí, é só dar o play. Eu acho que tem a ver também, de novo, né, repertório e curadoria. A gente tem que pensar, né, no nosso cérebro, né, no nosso mecanismo de armazenamento, como a gente pensa na nossa alimentação. Não dá para você comer fast food todo dia e imaginar que você vai estar no shape, né, com o corpo dos sonhos. Não dá para pensar que você vai consumir conteúdo de TikTok de 1 minuto, pegar a diquinha do primo pobre, do Bruno, da Malu, da Natália, de qualquer outro, e isso vai te enriquecer. Isso é o suficiente para você ter isso que todo mundo tá falando aqui do ensinamento, né? Ou ficar vendo Big Brother o tempo inteiro, bobagem o tempo inteiro. E quando eu digo bobagem, eu também consumo isso. Mas existe um limite de tempo. É o que você consome a maior parte do tempo, que provavelmente vai determinar o teu futuro, o que vai acontecer com o teu dinheiro. Então, aquilo que vai para dentro, né, do teu cérebro é o teu alimento de vida. Então, cuidado com aquilo que você absorve, porque provavelmente você vai ser um reflexo do que você está consumindo de conteúdo. Então, me diga o que tem no teu feed e te direi quem és e quem serás. E tinha até aquela frase, uma frase né? boa para os tempos modernos. Você citar uma frase? Não, é que tem aquele ponto, né? De que nós somos a média das 5 pessoas com quem a gente mais anda. Sim. Só que depois da pandemia, a gente mais segue gente do que anda com gente. Sim. Então, a gente é a média das pessoas que a gente segue e fica no feed o tempo inteiro. Você tá vendo só gente tonta que fala de bet o tempo inteiro? Você vai ser burro mesmo, cara. Você vai ser a média de quem você tá seguindo. Só segue gente tosca, né? Não que não possa seguir gente de humor e tal, mas é esse equilíbrio, né? Quem de relevante? Por exemplo, a pessoa tá em casa, ela segue 5.000 pessoas. Não tem como você acompanhar o conteúdo de 5.000 pessoas. Então, tenta começar a filtrar, tira gente irrelevante, tira gente que não acrescenta nada na tua vida, vai fazendo uma limpa. Porque se a gente é uma média das 5 pessoas que a gente tá mais acompanhando o conteúdo, que média que vai dar no final das contas isso aí, né? Acho que vale a pena fazer essa avaliação. Olha aí no teu feed, entra no teu YouTube. Só segue nós 4, gente. Tá bom demais.